Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A gente tá nessa terceira temporada. A gente não teve um início definido, não, mas é uma terceira temporada aí, pode confiar na gente aí. Mas então, hoje em mais um episódio, a gente tá aqui com uma presença ilustre, né? Daqui a pouco eu vou apresentar ele direito. Mas, e antes de nada, segue a gente no Instagram, @podf.bambuí. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece aí. Traz mais gente pra assistir a gente aí. E vem muita novidade por aí. Eu sei que todo vídeo eu falo isso, mas realmente vem muita coisa aí pro nosso segundo semestre de 2023. Com uma estrutura nova, um modelo novo de podcast aí pra você. Mas já adiantando, a gente vai rodar pela cidade de Bambuí, vai ser bem legal e vai ser bem interessante. Então fica aí com a gente, tá bom? Já se inscreve, já curte. Segue o Instagram do IF também, @ifmg.bambuí. Acompanha as notícias lá no site também, tem muita notícia boa, tem muito edital aberto. Acompanha aí que é sucesso, viu? E pro nosso episódio de hoje, eu tô aqui com ele, Rafael Bastos. Ele é formado em zootecnia, doutor em genética e melhoramento animal, especialista em gestão pública. Ele tem um pós-doutorado em pós-doutorado em gado de leite pela Embrapa. Ele é o atual diretor e reitor eleito do IFMG. Eu tô me sentindo assim, William Bonner, porque o reitor do IFMG tá sentado na minha frente, eu vou entrevistar ele hoje. Vou bater um papo com ele hoje, gente. Então, mais uma vez, Rafael, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter topado estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao PodF, né? A gente já tentou outras vezes, mas nunca dava. Agora deu, graças a Deus. Então, seja bem-vindo. Então, né, primeiro agradecer, né, o convite do Dudu, de todo mundo que está assistindo, né? Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, né? Esse primeiro semestre ele foi muito intenso e é a primeira vez que eu estou participando de uma entrevista, de um evento mais oficial, depois que nós tivemos esse movimento aí das eleições, seja aqui no Campus Bambuí, que eu vi que também vocês fizeram um trabalho muito bacana com os candidatos, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês, estou à disposição e tenho certeza aí que vai ser um ótimo bate-papo aí também. Eu me senti mais honrado agora em ver o primeiro. A responsabilidade vindo sobre mim, mas tudo bem. Conta pra gente, todo o processo desde quando decidiu concorrer pela reitoria, como que foi aí? Sim. Você tem uma esposa também, né? Tenho. Essa questão, como foi com ela também? Então, né, na verdade nós temos duas formas de pensar, né? Nós temos a questão, né, de que o Instituto é muito grande, né? Todo mundo deve saber que hoje nós temos as 18 unidades do IFMG e a reitoria. Então, nesses 11 dias úteis aí, eu estava até brincando com o pessoal que me acompanhou, foram quase 5.000 quilômetros rodados, né? Que a gente andou nas unidades. E, na verdade, essa decisão, ela aconteceu ano passado, né? Eu já estou aqui, estava até comentando com você, tem 15 anos que eu sou servidor aqui. Vim para cá no dia 23 de dezembro de 2008, né? Véspera do Natal, né? Vim para cá. Eu lembro que na época nós éramos em torno aí de 40 servidores que vieram tomar posse, né? Era aquele momento que virava Cefet, depois eu entrei como Cefet, 5 dias depois virou Instituto Federal, que veio a lei lá, 11.892. Então, né, a gente teve as conversas, primeiro com a família, né, porque é uma mudança muito grande de vida, de perspectiva, e é um processo que, queira ou não, todo mundo fica alegre e sofre com a gente também, né? Será que vai dar certo, não vai? Todo mundo esteve acompanhando lá o resultado da eleição, lá também foi uma adrenalina muito grande, mas antes disso, nós começamos esse trabalho de começar as primeiras conversas, foi ano passado. Né? Nós tivemos aí uma primeira conversa em fevereiro do ano passado sobre a possibilidade de criar um projeto e aí nós intensificamos isso mais lá para o mês de outubro, novembro e começamos a formar essa discussão, esse grupo, né? Para ver se realmente ia sair o meu nome, né? A gente empresta o nome e aí fomos colocando muitas pessoas nesse processo. Então eu já aproveito para agradecer, né? Porque o nosso objetivo era primeiro, conseguir esse apoio, né, para estar trabalhando e ter candidato em todas as unidades nos apoiando, né? Então, nós tivemos, acho que 1 ou 2 unidades que nós não tivemos candidatos nos apoiando, mas nós tínhamos grupos de apoiadores também. E você deve ter visto que foi uma eleição que tinha mais 3 candidatos, fora 4 pessoas concorrendo. Eu até cito, né, que a maioria dos campos foi 2 candidatos, Bambuí foi 3, né? Também foi uma pitada a mais, né?
Mas foi, assim, 11 dias úteis muito intensos, né? Nossa. E aí, acabou que a gente tinha um feriado no meio, né? E a gente fez quase uma operação, assim, de bem puxada em relação ao processo. Missão impossível. Eu fiz uma coisa que eu acho que nenhum candidato tinha feito para candidato a reitor, que foi passar em todas as salas de aula. Eu devo ter visitado umas 320 salas, mais ou menos. Foi muito cansativo. Algumas a gente não conseguiu por causa de questão de turno, né? Mas a grande maioria a gente foi. Foi muito intenso, tanto é que quando terminou a eleição, né? Eu demorei um pouquinho até para me manifestar oficialmente, né? Semana passada que o CONSUP, o Conselho Superior do IFMG, chancelou, né? Aí a gente fez o comunicado formal. Também tem que deixar, vamos dizer assim, a temperatura baixar. Exatamente. Foi muito intenso. Tem hora que eu penso e olho para trás o tanto de coisa que aconteceu no espaço tão curto, né? E a ficha vai caindo, né? Porque a gente vai fazendo tudo e viaja em um campus, vai em outro. Visitei 2 campos num dia também, né? O campus mais distante de Bambuí, eu acho que é Governador Valadares. Eu acho que era quase 800 quilômetros de distância. Então, assim, imagina, né? Saía daqui de madrugada e ficava a semana inteira. Mas foi um grande aprendizado, viu? Foi muito bom, viu? Essa correria aí eu presenciei de perto. Comissão eleitoral. Sim. Nossa. Não, até agradecer as comissões, porque as pessoas de fora, né, só vê o processo em si, né? Que é debate. Mas o trabalho que as comissões locais tiveram também, né? Nas unidades, porque é disputa, né? Então, assim, tem que estar muito atento, tem as regras do processo, mas eu também parabenizo vocês, que não é fácil. E por que reitor, assim? Então, eu falo assim, muitas das coisas que vai acontecendo na vida da gente, eu falo muito que é meio que, não é por acaso, mas vai acontecendo. Vou dar um exemplo. Eu cheguei aqui em 2008, né? Eu sempre tive muito envolvido, né? Assim, no sentido de conselho, participar de várias questões, mas teve até uma situação que foi muito interessante, que em 2012 nós tivemos a eleição para o CONSUP, para os representantes docentes. E aí, naquele momento, eu lembro que nós estava tendo aqui dentro da unidade, porque esse representante docente é para todo o IFMG. E aí você podia votar em 3, e os 3 mais eleitos iam representar os docentes lá na reitoria. E aí eu lembro que eu consultei um colega professor aqui, o que ele achava do meu nome. Só que eu só consultei. Aí depois ele colocou meu nome na lista dos pré-selecionados do campus para realmente concorrer. Aí eu falei com ele, rapaz, eu te perguntei, você já colocou? Eu falei, não, acho que você dá certo. Aí eu falei assim, não, eu vou pedir voto para não ficar muito atrás e também porque é importante o processo. Aí eu fui eleito do CONSUP em 2012, 2014 para os docentes. Fui muito bem eleito naquele momento. E aí eu comecei a participar muito ativamente das pautas, primeiro da minha categoria, e aí eu comecei a me envolver no campus com outras ações. Tanto é que em 2014 eu saí para o pós-doutorado. Quando eu voltei, eu fiquei 2 meses aqui, eu já entrei na eleição para diretor-geral. Então, assim, as coisas foram acontecendo muito rápidas, né? E acaba que, naturalmente, agora, nós tínhamos o quê? Nós já tínhamos um reitor que já veio de um campus, que era o campus de Ouro Preto, de São João, não que isso é uma condicionante, né? E nesse momento agora, Bambuí, como a nossa comunidade se destacou muito nos últimos anos, sempre ficava essas perguntas, né? E na verdade, eu vou ser sincero, eu nunca pensei, se você me perguntasse 1 ano atrás, eu provavelmente falava assim pra você, eu até brincava muito assim, me chama pra ir pra praia, me chama pra outra coisa, não vamos pensar nisso não, porque foi muito pesado os últimos anos, né? Crise política, econômica, pandemia, então, nossa mãe. Muitos desafios. Muitos desafios, mas graças a esse trabalho da comunidade, né, e esse apoio de todo o IFMG, a gente conseguiu chegar participando e também a gente fez muita, vamos dizer assim, a gente criou uma estratégia importante, né, de ter esses apoios e tudo. E assim, era uma eleição que a gente falava, ou a gente conseguiu acertar, né, porque a gente veio com a proposta de renovar, né? A gente não era a candidatura do atual reitor, né? A gente trazia uma outra proposta, trazia um grupo e acabou que deu certo aí, o pessoal comprou a ideia, valeu demais, né? Agora, voltando um pouco, quando você estava no seu processo de graduação ainda, você pensava em ser professor, em chegar no Instituto Federal? Ixi, na verdade, nós tínhamos um grupo lá, né? A minha área, é até interessante que eu sempre trabalhei com o mesmo professor, desde do 3º período, né? O professor Robledo.
E na minha área é interessante porque o pai dele é até nome de uma medalha na Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal. E ele falava dentro do grupo nosso, nós éramos em torno aí de uns 15, 20 estagiários dos projetos que ele tinha. E ele falava que eu era o que menos parecia que ia ser professor. Porque eu era muito inquieto, né? Gostava muito de pegar muita coisa, saía muito, né? Tinha aquela... Até tanto é uma das coisas que eu gosto muito, né? Faço muita pesquisa, mas a extensão também, ela faz parte. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos uma seleção do meu grupo lá, de uma empresa que chama Grosseries, né? Que é muito famosa, para contratar pessoas naquele momento. E eu fui pré-selecionado para ir. Então, o que aconteceu? Aí, naquele momento, saiu o concurso aqui do Cefet. Do Cefet Bambuí, não era nem instituto. E aí, o que acontecia? Não sei se a maioria sabe, mas o professor Jonas da Alimentos é meu tio. Né? Então, o que aconteceu? Eu não sabia. Aí falaram assim pra mim, vieram até o professor André Paiva, que passou no mesmo concurso, e um outro professor que chama Gustavo, que tá em Rio Pomba, que aproveitaram o concurso. Aí eu falei assim, gente, eu vou visitar minha tia e meu tio, porque eu tinha vindo em Bambuí, eu tinha 8 anos de idade, nunca mais eu tinha voltado. E aí eu falei assim, eu vou lá fazer o concurso, visito e provavelmente depois eu já vou para Grosseries, etc e tal. E aí eu tava voltando da última etapa dessa seleção, que era em Patos de Minas e Rio Claro, São Paulo, e eles me ligaram. Eu tava no ônibus voltando, aí falaram assim, já queremos que você venha, porque liberou vaga, vai criar o instituto, tem que contratar até o final do ano. E aí acabou que eu tive a decisão. Ou eu entrava no Instituto Federal naquele momento, Cefet, né? Ou eu ficaria na iniciativa privada naquele momento. E, na verdade, o que pesou muito, porque o cargo não era para ficar só no Brasil, era um cargo de gerente da América Latina. Então, assim, eu tinha aquela possibilidade de estar mais próximo da minha família, uma série de questões familiares, que ia ser mais fácil eu estando aqui. Eu sempre gostei também de aula, de ensinar, eu tinha um grupo de estagiários dos projetos, ou eu ia apostar nessa empresa que também não tinha... É aquela questão, né? A grande ponto que muitas vezes vem é essa estabilidade que a gente tem, né? Essas questões também dos desafios. Então, naquele momento, eu tive que optar para vir pro Cefet, larguei de lado esse outro caminho, né? E acabou que eu tô aqui já tem esse tempo todo, né? Foi muito bom e, assim, acho que foi uma das decisões mais acertadas que eu tive, né? Eu falo que antes eu não me via como professor. Hoje eu não consigo me ver sem ser professor. Então, para mim, foi uma descoberta muito boa, né? Foi muito bacana. E aí, nisso, foi, assim, turbilhão de coisas foram acontecendo. E hoje é reitor do IFMG. E hoje nós estamos aí com esse novo desafio pela frente. Assim, você pode dar um spoiler do que vem por aí? Então, né? Na verdade, o que a gente está pensando, né? Muita gente tem me perguntado, né? Como é que vai ser a equipe da reitoria, etc e tal. Uma das coisas que a gente adotou durante o processo de construção é que a gente ia ter as premissas da nossa equipe lá. Que é o quê? Primeiro, né? A gente ter representação de todos os campos, né? Eu não posso falar o nome daqui de Bambuí, mas deve ser 2 ou 3 pessoas que eu convidei, obviamente, né? Mas como eu não tenho resposta ainda, né? Aí fica igual... É a mesma coisa o diretor do campus, né? Muita gente fica com vamos dizer assim, o bolão, né? Quem que vai, quem não vai. Fofoca contada pela metade mata fofoqueiro. Então. E assim, mas o que nós vamos ter lá? Nós vamos ter uma paridade entre técnicos, docentes, representações, e também nós vamos ter uma equipe que represente essa diversidade que é da nossa sociedade. É o nosso compromisso. Então, o que é a nossa ideia? Eu já estou trabalhando com o professor Kleber na transição, que é o atual reitor, e eu já devo começar, nas próximas semanas, já ficar uma parte do meu tempo em Belo Horizonte, para construir esse processo. Porque a gente não fez uma campanha baseada em promessas de cargos, né? Sim. Então a gente também está muito livre para fazer o que é preciso mesmo. Tem muita gente, conheci muita gente bacana nos campi, muita gente que pode contribuir com o processo. E assim, o Instituto é muito diverso mesmo. Sim. E outra coisa também, né? Eu também já vou estar em agosto também participando, dia 8 e 9, do CONIF, né? Que é o conselho, né, dos reitores, para ficar mais fácil de entender, que vai acontecer em Diamantina. Por quê? Tem muita coisa acontecendo também no governo federal. Sim. Né? Então, assim, a gente tá vendo Então, rapidamente, já tem que realmente se inteirar dessas propostas, do que está acontecendo. Mas
eu já vou ter que dividir o meu tempo entre Bambuí e, obviamente, a reitoria em Belo Horizonte. Você vai continuar dando aula? Meu sonho, viu? Não vou mentir, não. Eu até fiz uma das coisas que eu tô tendo muita dificuldade, entre aspas, é porque eu tenho muitos projetos, né? Uhum. Então agora eu tô passando do status de orientador para ser co-orientador. Então eu já tô negociando com os meus alunos, já tive reuniões com eles nas últimas semanas, até alguns me perguntam, Rafael, mas você sumiu? Gente, eu tenho que retomar as aulas, tenho que aplicar prova, tenho que terminar o TCC dos meus orientados. Exatamente. Mas eu quero continuar participando de alguma forma, lógico, não é na mesma intensidade, mas eu vou continuar acompanhando os projetos. Sempre que me convidarem também, eu quero ter uma participação também, porque isso é o que está me deixando mais inquieto, sendo muito franco. Tá? É um desafio, né? É assim, PH Bambuí não é perto, mas também não é tão longe, né? É um perto que dá para ir no mesmo dia, mas é um perto que não dá para ir sempre. Exatamente. Então, esse que é o ponto. E a nossa reitoria, né? Na verdade, ela fica ali no Buritis, não sei quem conhece, né? É um prédio que nós temos lá, são 11 andares, né? Uhum. E a reitoria, ela tem o que lá na reitoria? Nós temos o reitor, obviamente, né? E as pró-reitorias e as diretorias sistêmicas, né? Hoje nós devemos ter ali em torno de 130 servidores, Nossa. mais ou menos lá, que compõem um pouco mais, tá? Que compõem essa equipe da reitoria, que junto com essa equipe nossa, a gente quer contribuir muito para dar esse apoio para os campos, fazer essa discussão com todas as unidades. Vai ser bem bacana e eu sempre vou estar aparecendo nos campos, porque essa é uma das promessas que nós colocamos, né? Uma reitoria mais próxima das unidades. É uma coisa que você conversou com a gente, agora eu posso falar? Claro. Sobre estar mais perto até dos alunos, né? Porque a gente que é aluno aqui, a gente sentia ou sente ainda uma certa falta de estar próximo da gestão ser construída baseada no que, na nossa percepção também, porque tem a percepção de quem está na gestão, dos diretores ali, dos pró-reitores, mas também tem a percepção do aluno, né? E que, na minha visão, ela tem que ser levada em conta também, porque se não fosse os alunos, a instituição não existiria, né? Sim, não, e eu fiquei assim muito orgulhoso e muito feliz quando eu vi a votação dos alunos, né? Foi bem expressivo. Nós tivemos quase o dobro do segundo, né? Então, uma das coisas que também eu acho que se eu pudesse dar uma dica, porque vai entrar um monte de gestor agora, né? Uhum. Tome muito cuidado pra você não entrar numa bolha. Porque senão você fica fechado naquele mundo, você esquece de estar junto à sua comunidade, você começa a criar não o que é preciso e o que é a demanda, mas você começa a entrar numa série muito de planos pessoais, planos que não atendem. Então, essa questão dos alunos é importante. E, na verdade, também, se a gente for pensar, hoje os nossos alunos do Instituto Federal vão pôr aí quase, 20 mil alunos, se a gente for considerar os ensino à distância, as diferentes matrículas. Então, a gente tem uma demanda muito grande. E os nossos alunos hoje também, até uma das propostas que a gente traz é essa política de assistência estudantil, que tem que ser fortalecida, ficou congelada há muito tempo. Então, a gente quer realmente estar levando e realmente a gente conta muito com a participação também das representações estudantis. Né? Esse ano, só já dando um spoiler lá que eu estava conversando hoje mais cedo, já tem ainda desafios pela frente, que é, por exemplo, encontro esportivo, né? Já está chegando de novo. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente entra a nossa forma aqui, né? Eu sou diretor do campus até dia 23 de setembro. Só que já tem um monte de coisa que já está acontecendo, seja lá, seja nas outras unidades. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter também um tempo, mas tem que fazer mudanças também. Porque nós ouvimos a comunidade, né? Nós temos campos aí que a gente foi conversando com os nossos alunos, né? Que tem questões básicas, né? É uma quadra esportiva, é uma cantina que não tem, é uma área de alimentação, né? Revisão dos auxílios também. Não tem refeitório. Não tem refeitório. Então, assim, isso aí é um ponto que dá uma diferença muito grande. E é investir nas pessoas. Então, a gente vai passar por essa fase e, com certeza, né? Até por essa representatividade, a gente tem, na verdade, uma responsabilidade dobrada, né? Porque, nossa mãe, né? Os nossos alunos... Eu fiquei aqui durante a pandemia sozinho, né? Como, na verdade, eu era o único professor aqui durante a pandemia e os outros também. Por quê? As outras unidades nossas, tirando São João, você fecha o prédio e pode ir embora. Aqui não tem jeito, porque aqui também tem os animais, tem a fazenda.
Então eu vim todos os dias durante a pandemia, né? Eu e a Cida, que é a diretora substituta, revezávamos assim, sempre tinha alguém aqui, né? Uhum. E os colegas terceirizados também, alguns técnicos também viram. Então a gente viu, gente, vocês precisavam ver isso aqui sem aluno. Que triste, perde a razão de ser. Imagina você fechar os olhos aqui e pensar isso tudo aqui vazio. Nós vivemos isso quase mais de 2 anos, inclusive. Então, assim, a gente tem que focar realmente no aluno, para que ele queira estar no campus, que ele queira estar presente, que ele tenha condições para isso, né? Eu estava vendo aqui, nós estávamos conversando sobre a questão do ônibus, né? Na região metropolitana, um aluno paga R$26, porque lá não tem o passe livre, né? R$26 num dia. Como é que ele faz? Ele tem que escolher o dia que ele vai na aula. Então, assim, a gente tem que rever um monte de políticas referentes à permanência do aluno, isso conta muito. E essa votação só mostra mesmo essa responsabilidade. E a gente está atento também para não ficar na nossa bolha, né? Até o que eu tava eu, Jeff e a Mari Luz, da veterinária. Os 3 que você deu carona. Sim. A gente tava comentando isso, que a gente sente falta de como... Não de como era pré-pandemia, mas é porque antes a gente tinha um sentimento maior de pertencimento. Porque a gente tinha as nossas causas, os movimentos de representatividade não eram tão grandes igual é hoje, igual a gente conseguiu reconstruir hoje, né? Mas que hoje a gente sente que o aluno, ele vem pro IF, vai pra sala de aula, pega o ônibus, volta pra casa. Não tem mais essa... Eu sei que é cansativo, um dia de estudo aqui é cansativo, mas antes as pessoas gostavam de ficar aqui, gostavam de ficar na instituição, participavam dos eventos, e a gente sente que falta isso, né? Isso é um desafio na gestão, assim, de atrair de novo o aluno. Eu estava conversando, né? A gente estava fazendo algumas reuniões. Uma das coisas que nós colocamos como princípio é a integração das unidades. E cabe a nós também criar esses momentos também, né? Então, quando você começa a ter atividades dentro do campus, criar esses espaços, porque não é só dentro da sala de aula. Ele também tem que falar assim, ó, eu vou ficar no IF, o que tem de atrativo para mim ficar? Não só para ele, mas a comunidade no nosso entorno, né? Então, na verdade, a gente quer criar alguns projetos também que eles façam essa integração entre as unidades e também dentro da unidade tem a vida e movimento. Você vê que no nosso campus, né, tá tendo a retomada. Eu lembro que antes da pandemia, a gente até teve uma reunião que era o seguinte. Eu lembro que eu achei bom, mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, calma, tem que organizar isso. Nós chegamos a ter num ano quase 300 eventos. E aí o que aconteceu? Chegou um ponto que também falou, gente, peraí, tem que tirar algumas datas, porque às vezes é véspera do Enem, né? Então vamos dar uma condicionada nisso. Mas você vê que era muito evento aqui. Isso fazia a dinâmica do campus, né? Eu lembro que às vezes eu sempre tento participar de tudo, né? Mas às vezes no mesmo horário tinha 2, 3 eventos. Eu falei, não, eu vou em um rapidinho, vou no outro. E eu vejo, igual você colocou aí agora, nós estamos voltando a reconstruir isso e nós temos que criar esse momento, porque também as pessoas acostumaram a tipo assim, vou lá e vou embora, igual você falou. Mas se tiver condições de ficar, essa dinâmica, que isso seja... Porque hoje eu penso dessa forma, somente estar em sala de aula não é o suficiente. Tem que criar outras coisas também. Porque antes o aluno era suficiente ter o professor só na sala de aula, ok, isso é importante, óbvio. Mas você tem que criar um outro cenário para que ele queira ficar na escola. Então, esse é um dos projetos que a gente quer fazer junto da Pró-Reitoria de Ensino, a nossa extensão Esporte e Cultura, né? Então, a gente quer integrar essas pró-reitorias para a gente fazer um projeto que cria esse, vamos dizer assim, esse IF em movimento e sentimento de pertencimento, não só dos alunos, mas dos servidores também. Então, eu não sei se porque eu fico tanto tempo aqui, né? Mas, assim, as pessoas também querem ter essas condições de ficarem aqui também, né? Então, a gente também tem que fazer esse sentimento de pertencimento para a comunidade do IFMG como um todo. Esse é um grande desafio e o mundo mudou demais, né? Vamos ser muito sincero, mudou muito. É até interessante quando eu venho aqui nesse espaço, que ele foi criado durante a pandemia. Foi a primeira reunião, né? Ó, temos que ter os estúdios, nós vamos ter os projetos. Quando voltar, ainda vai ficar muita coisa do que foi feito. Só para você ter uma ideia, uma das coisas que a gente colocava antes da pandemia era assim. Tinha muita reunião na reitoria. Eu falei, gente, vamos fazer umas online, né? Porque sai daqui, a gente que é do campus mais longe, a gente saía às 5 horas da manhã.
Só que ele sempre falava assim, não, eu não tenho condições, porque é muita gente, não dá para organizar numa sala. E aí nós tivemos aquele empurrão e a gente muitas vezes não estava preparado. E a gente também não pode ir para um extremo, né? Sim. Então o equilíbrio ele é sempre bem-vindo nesse processo. Então a gente vendo esses passos, as ações que foram feitas, a gente vai ter que fazer uma reflexão sobre a escola que nós queremos. Antes, você estava falando aí, antes a gente tinha também muitas oficinas, né? Tinha monitoria de esporte, tinha monitoria... Ainda tem, pelo menos a de natação ainda existe. A academia também voltou a funcionar. Mas antes os meninos ficavam, os alunos ficavam, falavam assim, não, peraí, hoje tem hoje tem monitoria de basquete, então eu vou ficar pro basquete. Não, tem um cursinho de inglês, então eu vou ficar pro inglês. E hoje a gente não sente isso mais, né? Não tem esse... A gente não vê essa vontade mais dos alunos estarem aqui. Eu também fico aqui o dia inteiro, né? Sim, Tô presente em quase tudo, mas tudo bem, né? E tem muita coisa. Aí também é o seguinte, nós temos que fazer essa retomada e também rever, né, a forma de fazer. Né? Será que nós temos que fazer de uma forma diferente? Será que aquele padrão que a gente fazia antes já não atende mais? Então, assim, igual ontem eu estava conversando com a professora sobre a questão de um espaço no campus para dar aula de arte. Uma pesquisa que ela estava fazendo. Será que isso também é um outro espaço que precisa para trazer um novo olhar? Será que a instituição, como é que ela vai ser, né? Esses espaços. Ontem a gente estava até discutindo, que se a gente não mudar, vai chegar um ponto que a gente pode ter vários espaços vazios. Exatamente. Isso é muito triste, isso aqui é bom, é cheio, casa cheia que é boa, né? E não é só nos institutos, nas universidades isso está acontecendo. Pode ser, a gente tem essa percepção às vezes por causa da pandemia, né? Ficou todo mundo preso dentro de casa ali, mesmo preso, as coisas aconteciam de forma muito rápida, era de modo instantâneo, a gente estava conectado aqui, talvez pode ser por causa disso também, mas a gente sente falta, de certa forma, desse pertencimento, né? Porque antes a gente virava e falava assim, eu vou pro IF 10 horas da manhã, porque tem um negócio lá, mas você não cansa de ficar lá, não? Não, lá é legal, eu gosto de ficar lá, tem coisa pra fazer, né? Talvez seja... Tem outra questão aí também, que a gente tem como desafio, a questão de orçamento, né? Sim. Pra gente poder desenvolver várias ações, ter bolsa, né? E tudo mais. Uma coisa que eu esqueci de perguntar no início. Claro. Você é casado, né? Com a Clarice, técnica de laboratório. A questão, reitoria, Bambuí... Então, né? Na verdade, nós estamos na fase de discussão ainda sobre isso, né? Porque a Clarice é técnica laboratório aqui do Instituto, né? Primeiro, ela era do Cefet MG, né? Aí ela veio para cá. Hoje ela atua muito fortemente lá no curso de Medicina Veterinária. Até vou dar um spoiler aqui, nós estamos marcando a inauguração do Hospital Veterinário dia 25 de agosto. Mudamos uma semana para frente, fica o convite aí, que é uma grande ansiedade, principalmente dos meninos lá do curso de veterinária. Foi um grande desafio, né? As obras durante a pandemia. E a Clarice também nós estamos discutindo, né? Se ela vai, como que vai ser esse formato. Né? Ela é técnica em laboratório também, tem as atribuições. Ela é muito engajada em vários projetos aqui no campo, para 1 minuto. Né? Então ela vai muito além das atribuições dela, né? Ela orienta lá o GEAS, né? Faz o Museu de Zoologia também. Então eu estou conversando com ela para ver também como que ela vai, porque não é só uma questão de acompanhar, né? Vamos falar assim. Também tem a profissão da pessoa, tem as suas atribuições do dia a dia. E eu quero muito que ela continue, porque, na verdade, ela tem um papel de protagonismo dela. Isso é importante, né? Muitas vezes as pessoas lembram... É ruim falar assim, lembra da Clarice, mas tem a Clarice também profissional nesse processo, né? E eu tô nós estamos negociando ainda. Tem mais 3 meses, né? 23 de setembro. 2 meses e pouquinho, né? Quase 3. Então, essa questão também da Clarice, porque eu sei da importância dela aqui. Se ela for para lá também, ela tem certeza que vai ter seu protagonismo também. Mas eu conto muito com ela, né? Mas eu também tenho que olhar essa parte, né? Exatamente. Agora, como diretora ainda, até 23 de setembro... Até 23 de setembro. Teve gente que me perguntou sobre a questão da moradia. Sim. Se
vai ter melhoria, se não vai até sair, o que vai acontecer? Então, nós fechamos anteontem, né? Que nós conseguimos fechar o orçamento, que tivesse jeito de fazer a dispensa, né? E nós estamos querendo já começar esse mês as obras lá. Porque, na verdade, nós temos que correr o tempo que vocês estão de férias, né? Para adiantar a obra. Então, essa semana, nós fizemos 2 coisas que foram importantes, que foram no início da semana, que foi definir essa questão do hospital. A gente, vamos agilizar, porque depois que passou todo esse processo, a obra está com 92%, e a questão do alojamento, que eram os 2 pontos que a gente colocava aí como meta final para a nossa gestão, né? Até já comuniquei isso também ao professor Humberto, né? Falou, não vamos deixar isso aqui pronto, porque a gente sabe da importância da moradia, né? Fizemos algumas reformas ao longo do tempo, porque o desafio é o quê? Aqui no campus, você tem várias estruturas de diferentes épocas, né? Você tem aquela lá do começo do posto agropecuário, aí depois você tem alguns mais antigos, as paredes, tem coisa que você tem aqui no campus, por ser uma estrutura, nós não temos um projeto elétrico para todo o campus, projeto hidráulico. A gente conta muito com servidores que sabem de como foi feito, né? Então, o alojamento, a nossa expectativa é entregar para vocês antes de ir embora, com certeza. Tá? Precisamos. Quais, né, você considera que foi um dos maiores desafios enquanto diretor aqui do campus? Então, na verdade, tem os desafios que a gente considera, que eu acho que é desafios que... Eu vou falar de desafios e contribuições que a gente acha que foi muito bom. Primeiro, eu acho que o grande desafio foi a falta de orçamento o tempo todo, um governo muito ruim, tá? Para a educação, para a nossa população como um todo, isso foi fato, tá? E outro ponto que eu considero é a pandemia, né? Porque a gente não esperava, né? Até para descobrir, assim, eu lembro até hoje que foi muito interessante, o último evento que teve antes da pandemia, não sei se vocês vão lembrar, era a formatura. Aí, o negócio ainda estava na China. Tava na China, aí a pessoa assim, cancela ou não cancela. Aí você lembra que a gente distribuiu um álcool, mas ainda muito sem jeito, né? Depois que passa, a gente sabe, né? Aí o que a gente fez? Fez a formatura no sábado, no domingo parou as aulas. Foi desse jeito. Foi o último evento, eu não esqueço de jeito nenhum. E aí foi aquela incerteza desde lá de trás até o final, com muita apreensão, né? Sim. Em relação a todo mundo. Esses aí são os que são notórios para todos. Se eu for pensar assim, falar, Rafael, o que você fica muito feliz em relação ao que foi feito? Lógico que eu não faço nada sozinho, mas eu falo assim, o ganho da comunidade que contribuiu muito nesse processo. Eu acho que a ciclovia foi um ganho muito bom. Até eu estava comentando que conversei com o prefeito Olívio, ele está fazendo a licitação para colocar a iluminação, o projeto de iluminação já foi aprovado no DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, que é o responsável. Então era um negócio que estava parado desde 2009, aí nós conseguimos, e também foi 1 mês e meio antes da pandemia também que fez. Foi assim, foi uma coisa muito atrás da outra. E eu acho que também outro ponto importante foi o portfólio de cursos, né? Nós abrimos, mesmo com a pandemia e tudo, o campus continuou crescendo, né? Então nós tivemos o técnico em biotecnologia, que é o mais jovem, vamos falar assim, né? A licenciatura em educação física, as especializações, né? Uma é associada também ao ensino de ciência e por aí afora. São 4 licenciaturas, na verdade, que nós tivemos a última da área de informática, que ainda não fez o processo seletivo, mas foi aprovado no Consup, né? Então, assim, isso foi muito bom para o campus, né? E a medicina veterinária e o técnico em administração, que foi da nossa gestão, vamos falar assim. A reformulação do manutenção automotiva, né? Que sim, virou eletromecânica. Então, eu acho que isso trouxe E eu acho que o mais interessante é o seguinte, fora isso tudo, se você vê o perfil da nossa comunidade de 2015 para agora, estou falando das pessoas que estão no nosso campus. A gente hoje, eu falo sem medo de errar, que a gente representa muito mais a diversidade da nossa população. Eu acho que esse foi o maior ganho que nós tivemos. Aí tem grupos de estudo, núcleo, e o nosso campus ele ficou muito em movimento, né? Então eu acho que o maior ganho que nós tivemos foi um ganho cultural para a nossa instituição. Na forma de encarar as coisas, no entendimento, no respeito. É lógico, tivemos momentos muito difíceis, porque nós tivemos que quebrar muitas correntes desse processo.
mas eu vejo que foi um grande ganho e o campus hoje ele está mais maduro, sabe? Para dar, tem outros passos para dar. Tanto é que se você me perguntar, Rafael, durante a eleição, qual que era você falando para o servidor, tá? O meu maior pedido, né? Até conversei isso muito com o Beto, para a comunidade, porque não é só o diretor, é que a gente consiga continuar avançando. A gente não quer retroceder, né? A gente quer continuar crescendo. Eu estou indo daqui uns dias como reitor, mas eu sou do campus Bambuí. Sim. Então eu volto para cá, né? E eu quero ver a minha unidade. Agora, é lógico, todas as unidades eu vou trabalhar para isso também. Mas falando da nossa unidade, da gestão que a gente fez, isso foi muito bom, né? Modernizou muitos sistemas, né? Avançou muito, criou novas estruturas que são importantes, né? Então o campus, ele está... eu acho que é o que todo gestor quer. Você entregar melhor do que você pegou. E eu espero que o próximo gestor entregue melhor do que eu estou entregando agora com a nossa equipe, obviamente. Amém. Falando de diversidade aí, né? Você foi uma pessoa que, enquanto gestor, auxiliou muito a comunidade LGBT, as questões feministas, a comunidade negra, né? Agora, a nível de reitoria, o que a gente pode esperar por aí? Então, na verdade, o que nós temos, né? Primeiro, nós temos a proposta do DEABI Central, né? É o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né? Nós vamos ter lá na reitoria e nós já estamos fazendo o estudo para criar essa diretoria associada à diversidade. Tem 2 institutos que nós estamos estudando como modelo, que é o IFRJ e o IF Baiano, né? Eles já têm essas diretorias e a gente quer trazer essa diretoria para quê? Porque hoje o sentimento que a gente tem é o seguinte, que no IFMG ela é um pouco pulverizada, essas ações. Tanto é que eu fico muito feliz que vocês são muito chamados para falar. Bambuí é considerado uma grande referência na rede federal. Então, todos os campos que eu visito, outros institutos que eu participo, eles sempre associam a nossa unidade a essa referência. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma estrutura na reitoria, né? Para quê? Para que ela possa fomentar ações e também possa ajudar na organização de todas as unidades. Eu sei que, por exemplo, temos projeto em Ouro Preto, tem pessoal trabalhando em Ouro Branco também, em outras unidades, não vou citar um por outro, senão eu vou esquecer algumas sempre, né? Acho que você é Santa Luzia. Santa Luzia tem também. Tem né? Neves. Neves tem. Só que o que acontece? Na verdade, hoje nós não temos uma diretoria específica, né? Acaba que às vezes a assistência estudantil dá um apoio, a pró-reitoria de ensino, mas nós queremos trazer esse novo olhar, como nós já criamos aqui no campus também, né? Nós tivemos uma modificação em relação ao nome, incluímos pela primeira vez a palavra diversidade num cargo dentro do campus. Isso, na verdade, traz um simbolismo importante. Inclusive, a coordenadora é a Mariane, a orientadora desse projeto. Justamente. Tá bom? Todo episódio eu agradeço ela e mando um beijo. Então, um beijo, Mariane. Mariane é ótima, né? Nossa, mas ela faz um trabalho fantástico com vocês aqui no campus. Então, a gente quer trazer essa questão da estrutura aí dentro da reitoria para fazer as chamadas, o apoio, e já tem uma agenda ao longo do ano preparada. Isso é importante. Você pergunta do Instagram, inclusive a Lu, sempre tá com a gente, né? Professora Luciana. Atual diretora de ensino, outra pessoa que eu admiro demais, assim, ela perguntou, qual será a sua primeira ação? Já tem ideia? Então, né, todo mundo pergunta, porque na verdade nós temos tantas demandas, né? Então, assim, na verdade, nós temos, assim, como primeira ação que a gente considera, é formar um organograma que represente o novo desafio do FMG. Então, na verdade, nós temos muitas estruturas que ainda não foram criadas dentro da nossa reitoria. E a reitoria, a gente quer fazer esse estudo. A gente pegou, por exemplo, os planos de trabalho de todos os candidatos, de todos os reitores e tudo, e a gente quer transformar essa reitoria para atender essa nova realidade dos campos. Então, o primeiro desafio que a gente tem é formar uma equipe e formar principalmente diretorias, coordenadorias, seções, setores, como queiram, que possa atender essa nova demanda. Então, qual que é os desafios que você tem aqui? Falando de uma forma, lógico, são bem mais amplos, né? É a assistência estudantil que a gente falou, a questão de gestão de pessoas é um grande desafio. Está falando de qualidade de vida, etc. E tal. O ensino também é um grande desafio. Então, assim, todas as áreas têm desafios, né? A questão esportiva a gente colocou como uma premissa, tanto é que nós vamos focar nisso e investir nas pessoas que estão dentro do FMG. É uma fase nova, é uma fase que nós trouxemos essa demanda de investir nas pessoas, que são um bem tão precioso que a gente
Mas um abração para a professora Luciana, viu? Tá? Nossa diretora de ensino, que também foi uma grande batalhadora nesse processo, porque os diretores de ensino durante a pandemia, vocês não têm noção como foi desafiador, viu? Tá? Não, né? Então, tiveram as perguntas aqui, mas foi em forma de bate-papo, então foi respondendo, né? Mas tudo bem. Então, acho que alguma consideração a mais? Então, né, na verdade, eu só tenho a agradecer, né? Eu falo que muito quando a gente começou lá atrás, nós tivemos o apoio da nossa comunidade, primeiro campus Bambuí, né? Por todo o trabalho que foi feito, eu sempre falo, né? É graças a esse trabalho que foi feito aqui que a gente teve êxito nessa eleição. E agradecer todo o IFMG, todo mundo que recebeu, todo mundo que acreditou, né? Continua à disposição de todos aí sempre, né? E feliz de estar aqui falando um pouquinho também, depois dessa correria que foi as eleições e foi tudo. E eu vou estar voltando sempre aqui ao Campus Bambuí, as outras unidades, vou estar sempre à disposição, né? A gente carrega essa experiência e eu espero também estar voltando aqui também no projeto de vocês para estar falando também de outras ações já em andamento dentro da reitoria aí em breve. Tá bom? Mas obrigado aí por tudo e estou à disposição sempre. Que agradeço. Vou fazer uma brincadeirinha rapidinha aqui. Sim. Muito programa de TV, gente. Um bate-bola rapidinho, assim, ó. Um ano. 2023. Quer explicar o porquê? Porque é um ano que, na verdade, eu considero que é um ano de muitas mudanças e muitas incertezas, né? Pra minha vida. Que era um ano, esse ano, na verdade, eu sabia que ia ter uma mudança na minha vida. Eu não sabia qual a forma, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas com certeza é um ano marcante que encerra um ciclo importante. Então é por isso 2023. Um time. Nossa, mas ninguém sabe do meu time, mas meu time é bom que ele... esse time meu, ele me ajudou muito a não me abalar facilmente por qualquer coisa. Lá vem. Vasco da Gama. Então, eu tô numa fase que nada me abala. Jurava que seria um time mineiro, que você fala assim, América. Mas você sabe por quê? Não sei se vocês sabem, como eu sou de Viçosa, né? Sou viçosense. E lá em Viçosa, a televisão que passa lá é, na verdade, a que fica em Juiz de Fora, que é na divisa do Rio de Janeiro. Então, todo mundo passa jogo de futebol lá, não passava jogo dos times mineiros, passava muito... E tem uma influência muito grande do Rio de Janeiro. Então tem muito vascaíno, flamenguista, mas eu não sofro por isso não, viu? Hoje eu sou bem tranquilo. Uma música. Anunciação. Foi tema da campanha também. Foi tema da campanha também. Um filme. Um filme? Aí Ou série da Netflix, da HBO, qualquer uma. Deixa eu pensar aqui. Uma série. Gente, são tantos. Pensar aqui. Uma série que eu tava assistindo esses dias. Gente, eu assisto muito pouco. Não tem aqui. tempo. Deixa eu ver uma série aqui. Filme. Uma série, eu gosto muito dessa, porque na verdade o que acontece? Eu gosto muito de assistir filmes, né? Mas ao mesmo tempo, tem aqueles filmes que são mais... Na verdade, eu tive uma grande felicidade, porque a Clarice, o pai dela, eles estudam filme mesmo, né? Eles assistem muito filmes e eu não tenho acesso, assim, na minha família, isso não era muito comum. Tanto é que eu estava conversando isso ontem com a professora, e quando você vem para um instituto, para uma universidade, você começa a ter acesso a um monte de coisas que você não teria no dia a dia, principalmente de alguém que vem, por exemplo, minha mãe é uma secretária, meu pai é um lavrador, então é uma origem muito humilde, um orgulho disso, obviamente. Então a gente começa a ter acesso a uma série de filmes e tudo, mas se você me perguntar os nomes assim, eu não vou lembrando, né? Mas eu adoro ver filmes assim, e eu gosto muito também quando eu tô descansando, como a gente tem uma vida muito agitada e do dia a dia, eu gosto dos que o pessoal gosta, né? Vikings, essas coisas comuns mesmo de Netflix, que vai aparecendo, que vai tendo, né? Então, mas eu gosto bem assim de algo aleatório, sabe? Dentro do processo. E filmes, eu tenho mania de ficar vendo filme antigo, você acredita? De vez em quando eu assusto, eu tô vendo
revendo Senhor dos Anéis, essas coisas bem piegas, antigas, né? Mas eu gosto bem, assim. Mas eu ao mesmo tempo, queria ter mais tempo para assistir, sabe? Porque isso acaba que a gente Faz bem. Um destino para férias. Em geral, eu gosto de ir para cidades pequenas, né? Ou ficar quieto num sítio, num cantinho. No sossego. Eu sou bem assim, bem caseiro, sabe? Nesse sentido. Um livro. Sapiens. Agora o último, uma frase. Uma frase, um pensamento. Como é que é a do Alice no País das Maravilhas? Para quem tá perdido, qualquer caminho serve, né? Eu sempre lembro dessa frase para me realinhar durante os momentos difíceis. Então, eu lembro muito dessa frase, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tá perdido e a gente tem que entender o nosso caminho, né? Então, eu sempre lembro dessa frase. Acho que foi isso, né? Foi um bate-papo bem legal. Teve muito spoiler aí do que vem, tá? Na gestão do Rafael Reitor. A gente brinca que é um magnífico reitor. Eu e o Jeff, a gente brinca demais, pega demais no pé desse Rafael. Justo. Mas, Rafael, muito obrigado mais uma vez por ter topado participar do podcast, né? Ter encaixado na sua agenda, que tá lotada, né? A gente já tentou outras vezes, mas nunca dava, tava sempre cheio e a gente do projeto também tinha outras questões que a gente queria abordar, assim. Mas deu certo. Rafael volta, viu, gente? Pode ter certeza que ele volta. Pode ser ano que vem, mas volta. Segundo semestre. Então, já deixar aqui, ó, a inauguração do hospital. 25 de agosto. 25 de agosto. Vai ser nas comemorações do aniversário do Instituto. O aniversário nosso, até aproveitando também, vai ser... Nós vamos ter a semana de dia 16 de agosto, nós vamos ter o aniversário, a festa. A gente está preparando algo bem bacana para a nossa comunidade toda, para todo mundo estar participando. E na outra semana a gente tem a inauguração. E aí, nessa semana do dia 16, já vou deixar um spoiler aqui, ó. Vai ter a reinauguração da papelaria do DCE também, tá? Tá sendo reestruturada, as manutenções já estão sendo feitas aí. Vai ser muito legal. Tem muita coisa legal no DCE também que vocês vão saber mais pra frente. Mas enfim, obrigado você que assistiu até aqui, ficou com a gente aí. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Segue a gente no Instagram, @podif.bambuí. Acompanha as notícias do IF no site bambuí.ifmg.edu.br. No Instagram também, ifmg.bambuí. O Instagram do Rafael, @rafael.ifmg, tá? Ele posta bastante coisa lá sobre o IF, sobre a vida dele. Acompanha ele lá também. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. E eu acredito, não vou dar muita certeza, mas vou dar mais um spoiler aqui, que no próximo episódio a gente já vai contar como vai ser a nova estrutura, o novo formato do nosso podcast. Tem equipe nova, tem gente nova, tem muita coisa nova vindo por aí, muita coisa legal. E se você topar com a gente na rua, dá um oi aí. Muito obrigado, até mais. Tchauzinho, gente.